Bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Hoje eu quero falar um pouco sobre firmeza. E o texto que nós vamos utilizar para a nossa meditação de hoje encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, e que diz assim: Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Bom, nós podemos dividir esse versículo aqui em 4 partes. A primeira parte fala sobre vigilância. Esse vigiai está no mesmo sentido daquele vigiai que Jesus chama a atenção dos apóstolos lá no Getsemane antes dele ser preso. Segundo ponto desse versículo: estais firmes na fé. Esse estar firme na fé não é simplesmente um ato de crer em alguma coisa, mas sim um ensino ou doutrina. Essa fé tem o mesmo sentido em que as Escrituras diz que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Isso é estar firme na fé. E também quando Judas, em sua carta, ele exorta a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, a fé aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é o conhecimento, é a doutrina, é aquilo que foi passado para os irmãos, ou aquilo que foi ensinado. Estar firmes nesse ensino, estar firmes nessa fé, nessa crença. Terceiro ponto desse versículo: portai-vos varonilmente. Aqui nós encontramos o mesmo sentido do momento em que Deus encoraja Josué logo depois que Moisés morre. Esse varonilmente que o apóstolo Paulo está falando aqui, portai-vos varonilmente, ele tem o sentido de ser firme, corajoso, arrojado, destemido. E era essa a mensagem e era essa a instrução que Deus passou para Josué. Então o apóstolo Paulo fala a mesma coisa aqui para os irmãos da igreja de Corinto. E quarto ponto: e fortalecei-vos. Paulo aqui, ele exorta os irmãos lá da igreja de Corinto, e a palavra de Deus, por ser eterna, nos exorta também hoje a buscar forças, reconhecendo que todos nós, cristãos, em todos os tempos, tanto os irmãos da igreja de Corinto como nós hoje, nós somos fracos e totalmente dependentes de Deus. O mesmo que Paulo está falando aqui para os irmãos de Corinto, ele também fala lá para os irmãos de Éfeso, onde ele usa como ilustração uma armadura. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é fugir. E para isso nós temos muitos exemplos, a começar por Adão. Adão foi o primeiro fujão, né? Que além de fugir, ele tentou se esconder e depois ainda colocou a culpa na Eva, né? A mesma situação a gente vê com Caim. A mesma situação a gente vê com Moisés, Isaías, Jonas, o apóstolo e, é claro, eu e você. Lá no começo do vídeo eu falei que falaríamos um pouco sobre firmeza. E é exatamente sobre isso, o segundo ponto. Se você pegar esse segundo ponto, estais firmes na fé, e juntar com o portai-vos varonilmente, você vai chegar a uma conclusão que aquela pessoa, que aquele cristão que não tem um porte varonil, que não é firme, ele é um covarde. Vamos ver alguns aspectos, né, de como as pessoas, à medida que vai chegando o final dos tempos, vão ficando cada vez piores e mais covardes. Vamos lá. Primeiro aspecto, como pessoa, né, ela vai desenvolvendo aí uma covardia quanto à questão de encarar a vida, encarar a sociedade, encarar a cultura, a política.
as autoridades, né? Os homens, por covardia, nós vamos vendo que eles não querem ser homens. As mulheres não querem ser mulheres. Também passam a aceitar tudo. Tudo é normal, tudo pode, né? Dizem sim para a moda, sim para o estilo, sim para a violência, sim para a corrupção, sim para o engano religioso, sim para as falsas igrejas, os falsos ensinos dentro das igrejas, os falsos pastores, os falsos mestres. Segundo aspecto, vamos falar assim, como uma instituição, como família, vai ficando pior, vai ficando mais covarde também no âmbito familiar. Por que, irmão Fábio? Pois vão se acovardando a ponto de dizerem sim para os filhos, no que diz respeito a tudo. O filho quer uma coisa? Pode. O filho quer ir em tal lugar? Pode. O filho quer isso? Pode. Pode ir, filho. Pode. Há certas situações comportamentais que até liberam a casa e falam: olha, faz aqui mesmo, fica aqui mesmo, acontece aqui mesmo, dentro de casa, com a desculpa: eu estou vendo, né? Está aqui sobre os meus cuidados. É covardia de abrir o jogo e falar a verdade e ensinar a verdade e cobrar a verdade, a prática da verdade. O que mais nós podemos ver no meio familiar, né? Os pais passam a se acovardar também no que diz respeito à privacidade da disciplina dos filhos. Privam os filhos de serem disciplinados. Os filhos, por sua vez, também passam a desrespeitar seus pais, a desonrarem eles, se aproveitam deles. Muitos esquecem de seus pais, menosprezam seus pais, talvez devido à idade ou sei lá, às vezes até... Eu já vi casos, por exemplo, de filhos falarem assim, só porque o pai tinha um carro velho, não queria que o filho, ou melhor, o filho não queria que o pai deixasse o filho na porta da escola. Pai, deixa aqui na esquina mesmo, não deixa lá na porta da escola, não. Outras coisas, vamos lá, sem seus filhos, vão partir. Os maridos desprezam suas esposas, não dão os devidos valores para elas, não dão atenção para elas, não as defendem, não as auxiliam, não respeitam elas, não dão a elas o devido valor, o devido cuidado que elas precisam. As esposas, por suas vezes, também não valorizam os seus maridos, não cuidam deles, não dão a devida atenção para eles, não os apoiam. Terceiro aspecto da covardia, ou vamos dizer assim, da falta de firmeza, é o aspecto espiritual. As pessoas vão se acovardando a ponto de desprezar as verdades das Escrituras. Como assim, irmão Fábio? Que desprezo das Escrituras seria uma covardia? Seria da seguinte forma: seria negar a fé. Passa a aceitar o mundo ou as coisas do mundo, tanto na sua vida pessoal, espiritualmente falando, como também na vida da igreja. Vamos fazer tal coisa assim na igreja, mas isso não tem exemplo bíblico. Não, isso aqui mas isso é uma prática mundana. Não, pode fazer, é para Deus. A desculpa é para Deus. Não importa do jeito que é para Deus. E vai trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Então, e muitos vão se acovardando e vão ficando quietos, ou vão aceitando até essas coisas dentro da igreja. Sabe, são tão covardes que não tem um pouquinho de, vamos dizer assim, de varonilidade para combater a prática da heresia na igreja. Os falsos ensinos aceitam o oba-oba, tudo é festa, né? Vamos fazer tal coisa na igreja.
inclusive o comércio da fé. Voltando ao nosso versículo, Paulo aqui ele está finalizando o capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios. E ele está chamando a atenção daqueles irmãos justamente quanto a esses aspectos. Em outras palavras, ele está dizendo àqueles irmãos para que eles sejam firmes, para que eles sejam arrojados, destemidos, corajosos. E ao mesmo tempo serve para nós hoje. Devemos ser vigilantes, devemos estar firmes na palavra de Deus, devemos nos portar de forma varonil e buscar forças em Deus. A mensagem de hoje para você que ainda não está em Cristo, para você que não é salvo, né? Vamos ser bem diretos, para você que ainda não é crente em Cristo. A mensagem para você é a seguinte: a palavra de Deus diz que você não pode fugir. Você não tem para onde correr. Você pode fugir, passar na frente de uma igreja e falar: não, aqui eu nunca vou entrar. Você pode fugir do seu amigo que é crente e desviar o assunto quando ele começar a falar de Jesus. Você pode fugir, talvez, de determinadas situações, mas você nunca vai poder fugir de Deus. Um dia você estará cara a cara com Ele. E qual será a sua condição diante dele? Gostaria que você meditasse nisso e olhasse para Cristo. Ele pode te dar forças, Ele pode fazer de você uma nova criatura. E assim você não será mais covarde, porque você encontrará forças em Cristo para continuar a sua caminhada. E para você que diz que é cristão, que diz que é salvo, que diz que é crente, até quando você vai se acovardar em relação às práticas heréticas pessoais suas e na sua igreja? Até quando a sua covardia vai te fazer calar? Até quando você vai ficar calado, quieto, amuado? Aceitar os erros doutrinários, a heresia? Até quando você vai ficar aí no meio deles? A você também. Até quando você vai viver nessa covardia sua toda aí e não vai pedir perdão para Deus para voltar a ter intimidade com Ele? A voltar a ler a Bíblia, a dar desculpa para não ler a Bíblia, a dar desculpa para não ter intimidade, para não orar, para não cultuar, para não fazer parte de uma igreja verdadeira, para não visitar os irmãos, para não pregar o Evangelho, para não dar testemunho de Cristo, para viver o Evangelho. Até quando você vai ficar fugindo, covarde? Que Deus abençoe.